dia para vocês, ou boa tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos para mais um dia de aula. E hoje, quarta-feira, vamos começar com a disciplina de língua portuguesa e vamos fazer uma revisão, tá bom? Eu vou explicar novamente na aula de hoje sobre a aula de verbos que nós tivemos segunda-feira e sobre pronomes, que foi o que nós aprendemos na semana anterior, tá bom? Então, a aula de hoje não tem no livro, é na folha impressa. E eu vou aqui explicar novamente para vocês esses dois assuntos. E eu quero começar falando sobre o que é verbo. Então, de início, eu quero só que vocês entendam e aprendam o que é verbo. Verbo é uma palavra, ok? Verbo é uma palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra que vai exprimir ação, vai exprimir um estado e também um fenômeno da natureza. Então, verbo é uma palavra. Nessa palavra vai estar mostrando para vocês uma ação, um estado e também um fenômeno da natureza. E eu trouxe aqui 3 frases, cada uma mostrando uma expressão dessa, do que é o verbo. Na primeira frase, nós lemos assim: Tiago corre muito. Então, a palavra corre é um verbo, vem do verbo correr, certo? E mais para frente, na próxima aula, a gente vai aprender as terminações de verbos e mais a seguir a gente vai aprender como conjugar. Mas, a princípio, só para vocês identificarem numa frase o que é o verbo. Então, o verbo é uma palavra que exprime ação. E nesta primeira frase eu digo: Tiago corre muito. Qual é a palavra que está exprimindo uma ação, mostrando para você uma ação? Não é a palavra Tiago, porque Tiago é um substantivo próprio. Não é a palavra muito, porque muito é outra coisa. É um advérbio de intensidade, que a gente ainda não estudou e não vai entrar no caso agora. Então, não é Tiago nem é muito. O verbo aqui nessa frase é corre, que vem do verbo correr, tá bom? E correr não mostra para você uma ação? Correr, pular, saltar, tá certo? Tudo isso mostra para você uma ação. Então, o verbo, ele é uma palavra que mostra ação. Nessa primeira frase, ele mostrou ação. Nessa segunda frase, o verbo vai mostrar para você um estado, tá bom? E como é que você descobre qual é a palavra? Você vai fazer uma pergunta simples. Antes de fazer a pergunta, vamos ler a frase. Na frase diz assim: Rodrigo está chateado com Paulo, tá bom? Rodrigo está chateado com Paulo. Então, qual é aqui o verbo? Quem aqui é o verbo? Lembrando que verbo é a palavra. Então, a gente já viu na primeira frase que é uma palavra que mostrou ação. Nessa frase, a palavra está mostrando o quê? O estado. Como está, tá bom? Então, Rodrigo está chateado. Então, a pergunta é: como Rodrigo está? Então, qual seria a resposta? Não é chateado? Então, chateado aqui é o verbo que está mostrando o estado que Rodrigo está com Paulo. Ou seja, está mostrando como Rodrigo está com Paulo. Entenderam? Então, chateado. E o último exemplo mostra o verbo em fenômeno da natureza. Aí aqui a frase diz: a goiabeira floresceu. A palavra floresceu mostra para a gente um estado da natureza, tá
bom? Floresceu. Não é o ser humano, é a natureza. No caso aqui é a goiabeira. Então, a goiabeira floresceu. Floresceu é um verbo, vem do verbo florescer, tá bom? E indica, exprime, mostra pra gente um fenômeno da natureza. Só lembrando, na segunda-feira a gente viu uma lista, foi isso? De fenômenos da natureza: geada, chuvisco, né? Floresceu, a gente viu segunda-feira. Então, são palavras que exprimem, que mostram para a gente fenômeno da natureza, tá bom? Então, verbo são palavras que exprimem uma dessas três coisas: ou ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. E aqui, lembrando agora para vocês o que é pronomes. Existem vários pronomes, nós ainda não estudamos todos, mas nós vamos nos deter apenas nesses três. Vamos ficar apenas com esses três. E o primeiro pronome que nós aprendemos foram os pronomes pessoais. Dentro dos pronomes pessoais, nós temos pronomes no singular e no plural. No singular, nós temos eu, tu, ele. No plural, nós temos nós, vós, eles. Então, esses são pronomes pessoais, quando o indivíduo está se referindo a alguém ou então a um grupo de pessoas. Se é apenas um indivíduo, ele vai se referir ou como eu, se ele falar dele, ou como tu, se ele estiver falando de alguém. Tá bom? No caso, quando tiver mais de um indivíduo, ele vai usar o termo ou nós, ou vós, ou eles, tá bom? Esses são os pronomes pessoais. Nós também vimos os pronomes possessivos. O pronome possessivo, o nome já está dizendo, é quando a pessoa toma posse de algo. E esses pronomes, no singular, eles podem ser meu, minha, teu, tua, seu e sua. Lembrando que aqui nós temos pronomes possessivos, tanto no masculino como no feminino. Meu, por exemplo, é no masculino, minha no feminino, teu masculino, tua feminino, seu masculino, sua feminino. Então, ele está aqui no singular. No plural, nós temos vosso e nosso, tá bom? Quando a gente se refere a mais de uma pessoa. Mas pronomes possessivos é aquele pronome que dá a ideia de posse, né? Este caderno é meu. Esta cadeira é minha. Eu tomo posse daquele objeto. Então, por isso, o nome de pronomes possessivos. E pronomes demonstrativos são aqueles pronomes que eu utilizo para demonstrar algo, né? E quais são eles? Este, quando eu estou me referindo a algo meu, pessoal meu. Esse, quando eu estou me referindo a algo que pertence a alguém de quem eu estou falando. E aquele é o pronome demonstrativo que eu utilizo, aquele ou aquela, para se referir a um objeto ou algo que nem é meu, nem é da pessoa com quem eu estou falando. Entendeu? E também está distante, tanto de quem fala, quanto de quem está ouvindo. Só quero relembrar para vocês, tá bom? E aqui eu trouxe alguns exemplos. Nos pronomes pessoais, eu peguei o pronome nós, né? E trouxe aqui o exemplo de frase para vocês. Nós vamos para o passeio da escola. Então, nós, quem é nós? Todo mundo da sala, né? Então, não estou falando de um único indivíduo, estou falando de um grupo maior. Se eu falar assim, eu vou para o passeio da escola, então eu estou falando de uma única pessoa, e no caso eu. Se eu falo assim, tu vai para o passeio da escola, então estou falando de alguém
mas é uma só pessoa. A partir do momento que eu uso o pronome nós, vós e eles, eu estou falando de um grupo maior. Bom, nos pronomes possessivos, eu peguei aqui o exemplo do minha. Minha tarefa está correta. Olha só, minha tarefa. De quem é a tarefa? Minha, eu tomo posse dela. Ela me pertence. Então, minha tarefa está correta. Ou poderia ser, meu casaco é preto, ou tua tarefa está correta, ou sua tarefa está correta, ou nossa tarefa está correta, quando eu me referi à tarefa de um grupo, né? Não estou falando só de mim. Estou dizendo, nossa tarefa está correta. Eu estou dizendo que a minha e de mais algumas pessoas estão corretas. Entenderam? E o pronome demonstrativo, eu peguei o exemplo, aquela. Aquela casa é sua, né? Então, aquela casa, ela está distante, tanto da pessoa que está falando como da pessoa que está ouvindo. Está lá distante. Então, aquela. O objeto está perto e pertence a quem está falando. O objeto está longe de quem fala e perto de quem ouve. E aquele e aquela, o objeto está longe, tanto de quem fala quanto de quem está ouvindo. Então, lembraram quando que se utiliza cada um? Ok. E agora eu vou explicar para vocês a atividade. A atividade de hoje, ela só tem a frente da folha, ok? E só tem apenas 2 questões. Na primeira questão, eu quero que você circule os verbos, né? Então, lembrando que verbos são palavras. Essas palavras vão exprimir ou vão mostrar para a gente uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Na letra A, eu tenho a frase: os meninos brincavam com a bola. Então, o verbo aqui é brincavam. Você vai envolver, tá bom? Circule aí. Papai me chamou para passear no parque. O verbo que mostra a ação aqui é passear. Entrei e falei com o diretor. Falei e entrei. Essas 2 palavras são verbos. Entrou, né? Quando eu digo assim, eu entrei, foi uma ação. Eu estava fora da sala e entrei. Pratiquei uma ação. Falei é outra ação, né? Falei. Então, entrei, falei. São verbos. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Qual é o verbo aqui? Sentir, né? Vamos brincar amanhã. Então, o verbo aqui é. E a letra F. A borboleta voa muito alto. Então, o verbo aqui qual é? Vou deixar essas 2 para vocês responderem aí sozinhos. No número 2, eu quero explicar para vocês, e ouçam com atenção o que eu vou dizer. Por quê? Depois que eu já havia enviado a atividade, só na hora de gravar a aula, e no caso eu estou gravando esta aula aqui, na segunda-feira à tarde, agora é 20 para as 6, foi quando eu percebi que faltou algo aqui no número 2. Por quê? Porque eu estou pedindo para vocês reescreverem as frases, substituindo as palavras destacadas. Aí você vai olhar aí para a tarefa e vai dizer, tia, não tem nenhuma palavra destacada. Verdade. E eu vou destacar elas agora, aqui, na atividade. Porque aí, quando você assistir, você vai ver quais foram as palavras que eu destaquei e você vai transformar, tá bom? Reescrever as frases, substituindo essas palavras destacadas pelo pronome adequado. Na primeira frase tem assim: Renata fez uma blusa linda. O pronome que eu destaco é Renata. E você vai substituir a palavra Renata pelo pronome pessoal correto, né? Qual seria? Renata fez uma blusa linda. Qual seria o pronome? Ela fez uma blusa linda. Então, o nome Renata pode ser substituído pelo pronome pessoal ela. Tá bom?
Na frase da letra B, Alice e Brenda são grandes amigas. Então, a palavra destacada aqui é Alice e Brenda. São grandes amigas. Por qual pronome eu posso substituir o nome Alice e Brenda? Pelo pronome elas, né? Porque agora nós temos duas pessoas. Então, não pode ser mais ela, porque ela está no singular. Então, fica elas. Elas são grandes amigas. Na letra C, a palavra destacada é Clóvis, Renato e Gabriel. Clóvis, Renato e Gabriel jogam futebol. Então, como é que você troca o nome Clóvis, Renato e Gabriel? Por qual pronome? Eles, né? Aqui nós temos 3 garotos. Então, a gente vai substituir pelo pronome eles. Eles jogam futebol. Tá bom? Na letra D, nós temos Rodolfo, Lucas e eu. Aqui é a palavra que eu quero destacar. Rodolfo, Lucas e eu. Vamos acampar nesse final de semana. Lembrem-se que quando eu expliquei para vocês a aula de pronomes, eu disse para vocês que quando aparecer o eu, né, a gente não pode mais trocar por eles ou elas. Nós trocamos pelo pronome nós. Todas as vezes que aparecesse eu na frase, você vai trocar por nós, tá bom? Então, como é que eu substituo Rodolfo, Lucas e eu? Então, como é que eu vou reescrever? Nós. Nós vamos acampar nesse fim de semana. Compreendido? E agora eu só vou mostrar para vocês qual é a palavra destacada. E aí vocês fazem a substituição, tá bom? Ou por algum pronome pessoal. Ou eu, tu, ele, ou nós, vós, eles. Tá bom? Um desses. Então, aqui, ó. A palavra destacada é minha irmã, Carlos e eu. Essa aqui é a palavra destacada. Na letra F, Bruna e Roberta. E na letra G, a geladeira. Tá bom? Então, veja aí por qual pronome você pode substituir e reescreva a frase. Depois que você fizer a substituição, termine de escrever a frase, tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje, quarta-feira.